Olá, povo de Deus, paz e bem. Hoje quero conversar com vocês sobre dois capítulos do livro do Êxodo, o capítulo 19 e o capítulo 20. O capítulo 19 do Êxodo vai tratar da aliança que Deus está fazendo com o seu povo ali no deserto. Essa aliança constitui-se no quê? O que é uma aliança, na verdade? A aliança é um contrato. Existe um contrato. As pessoas que se casam também estabelecem ali um contrato, né? Tanto seja no civil ou no religioso, existe um contrato. Por isso que existe uma aliança. Nesse sentido, a questão principal é de que Deus está fazendo um pacto com o seu povo. O capítulo 19 vai tratar com detalhes como que deve ser feito esse pacto, como é que é feita essa aliança, que é a palavra mais adequada. E ele vai narrando todas as coisas que ele fez para esse povo até chegar onde chegou, né? A libertação dos egípcios, ele fala de todo esse momento. Então, é bastante detalhado. E também depois tem a questão da teofania, que é a teofania, a manifestação de Deus. Deus vai se manifesta ali, isso já no versículo 10, né? Ele diz que mostra para todo o povo a forma como que ele vai se manifestar. Então, ele vem aqui através do fogo, vem através do Monte do Sinai. Muito bem. No capítulo 20 já, vamos passar bem rapidinho o 19, porque o 19 ele vai falar da questão só da aliança e da forma como se faz isso, e Deus mostrou. Mas o importante aqui é o capítulo 20, especialmente do versículo 1 ao 17, onde tem o chamado decálogo, que são as tábuas da lei, as leis que Deus estabelece para o povo de Israel, que também chamados 10 mandamentos, e que estabelece qual que é a importância desse decálogo, desses mandamentos de Deus. Ele está constituindo uma sociedade, constituindo ali, fez aliança, agora está constituindo quais são as regras que vamos seguir para que se viva bem. Que se viva bem dentro de uma comunidade, que se viva bem dentro de uma sociedade. Que não haja abusos de um lado ou de outro. Então é essa a questão do decálogo. O decálogo começa com Deus já se dizendo isso, se manifestando aqui. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que tirei do Egito e da escravidão. Ele faz com que o povo sempre lembre dessa questão da liberdade, da libertação. E esse é o ponto, né? Só completando a questão aqui do decálogo, capítulo 20, esse capítulo, como eu disse, especialmente do versículo 1 ao 17, é a parte central dentro do decálogo. É uma das partes principais, dentro do Pentateuco, dos 5 livros, que é chamada Torá, os 5 livros da lei. Para a outra parte também central no Pentateuco é a narrativa da Páscoa, como deve ser realizada a Páscoa, aquela noite, momentos antes da libertação do povo do Egito. Então, são 2 pontos principais. Aquele momento da Páscoa, da libertação, né, o Pessah, o momento em que Deus passa libertando o seu povo, faz com que ele atravesse o mar e chegue a uma terra prometida. Haverá uma caminhada ainda ao longo desse aqui, que nós já pode ser vista nos capítulos um pouco anteriores aqui dentro do livro do Êxodo. Mas a parte central, principal, uma das partes principais, se fossem 2, seria a questão então da narrativa da Páscoa e agora a outra parte principal também é a instituição dos mandamentos ou da regulamentação de como deve funcionar a sociedade. Então ele já começa dizendo aqui, né? Eu sou o Senhor teu Deus que tirei do Egito e da escravidão. Não terá outros deuses rivais meus. Não farás para ti imagem nenhuma, figura do que está acima da... Bom, ele trata aqui entre o versículo 2 até o versículo 6 a questão do
do amar a Deus sobre todas as coisas, como foi traduzido para nós cristãos. Na verdade, o que ele está dizendo aqui? Eu sou o Senhor teu Deus, e a mim que você deve adorar, respeitar, venerar e seguir. É esse o ponto desse primeiro mandamento. Ele é um pouco extenso, ele vai se utilizar aqui, na verdade, de 6 versículos para dizer isso. No versículo 7, ele diz assim: Não pronunciarás em falso nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar seu nome em falso. Ele não diz qual é a punição, mas ele, de alguma forma, ele vai. Mas o que quer dizer aqui, traduzido aqui para nós cristãos, não usar seu nome em vão? Não usar seu nome em vão, de qualquer maneira, especialmente com assim, a parte pior, ou mais grave, é com relação à blasfêmia de Deus. Né? No sentido mais amplo, por exemplo, de não, por qualquer motivo. Por qualquer motivo utilizar o nome de Deus, porque o nome de Deus é sagrado, tanto é tão sagrado que os judeus não pronunciam o nome de Deus, eles usam outros termos. O Eterno, o Senhor, Deus, enfim, eles usam outros termos para se referir à pessoa de Deus. Mas para nós cristãos é de não usar de qualquer maneira, quer dizer, usar no sentido só de falsidade, quer dizer, o juramento falso, utilizar, eu juro por Deus. Não jura nada. Ou você fala a verdade ou não fala. Quer dizer, acreditar, acredita. Eu juro por isso, por aquilo. Não jura por nada. Juro pelas minhas barbas, que nem tem, mas enfim. Não se utiliza essa questão, eu juro por Deus. A palavra de Deus, o nome, é para você abençoar. Deus te abençoe. Isso que é importante fazer com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com seus amigos, enfim, com seus afilhados especialmente, né? Que sempre, hoje ninguém mais pede a bênção, mas eu sou ainda do tempo que pede a bênção. Quando eu ligo para minha mãe ou para meus pais, para minha madrinha, eu peço bênção. Eles me abençoam, e tem que ser assim. E abençoa também a minha esposa, quando ela sai, quando ela acorda, os meus netos, os meus filhos, mesmo que estando longe, mas eu os abençoo sempre. Abençoar, dar a bênção de Deus por essas pessoas. Isso assim. E também tem aquela questão do Deus que é Pai Nosso. Né? A gente pode conversar isso em outro momento, vamos conversar certamente com relação ao Pai Nosso, mas não podemos esquecer que Jesus chama, quando ele nos ensina a orar, a primeira coisa que ele diz é assim: Pai Nosso que estás no céu. E santificado seja o seu nome. Santifica-se o nome de Deus. Não se usa o nome de Deus em qualquer momento. Nós temos esse hábito de dizer, graças a Deus conseguiu, graças a Deus passou, graças a Deus se curou. Graças a Deus, mas essa palavra, graças a Deus, tem que ser no sentido de dar graça de fato, vir do coração, não só dos lábios para fora. Então aí sim, vale a pena. Na sequência, ele vai dizer assim, aí entra a questão do sábado, lembra-te do sábado para santificá-lo. E aí ele vai até o versículo 11, tratando da questão do sábado. Qual que é a importância do sábado aqui no decálogo? Por que sábado? Sábado é o sétimo dia. E nesse sétimo dia, lembrando lá no Gênesis, Deus cria o mundo em 6 dias, inclusive o ser humano, e no sétimo ele descansa. Esse descanso não é que ele sentou na poltrona e foi lá descansar, tomar o seu chá, a sua água, enfim, não é esse o sentido. O sentido é, ele contempla a criação, ele vê que tudo é muito bom e contempla a criação. Ele transfere essa contemplação para o ser humano, para o homem, para a sua criatura, que é possuído de inteligência, o ser humano possuído de inteligência, pode, então, neste momento, no sétimo dia, contemplar a natureza. Mas isso é muito mais do que contemplar a natureza, contemplar a criação com C maiúsculo. É um momento de se reunir a família, a comunidade e louvar a Deus.
prestar culto a Deus neste dia. Por que prestar culto a Deus nesse dia? Pela gratidão de ter passado toda a semana com com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas durezas, mas de qualquer forma, louvar sempre a Deus. Né? A tudo dai graças, como diz São Paulo. Então, nesse aspecto, o sábado tem esse sentido de unidade, de união com as pessoas, especialmente as de casa, e com a comunidade. Nós cristãos não santificamos exatamente o sábado, mas sim o domingo, porque o domingo é o dia em que Jesus ressuscita. O primeiro dia da semana, como diz as narrativas do Evangelho. No primeiro dia da semana tem a ressurreição de Jesus. Então nós santificamos esse dia. É o dia que se tem missa, a família se reúne para um almoço especial ou diferenciado. E a comunidade também se reúne. Se reúne onde? Na paróquia, alguma festividade, eventualmente. Mas o sentido do domingo para nós é esse também. Reunir a família, de cortar a alegria, de pedir perdão pelas coisas que fizemos de errado, ou que fizemos e não deveríamos fazer. E louvar a Deus e agradecer pela semana que se inicia e que Ele esteja presente nessa semana que está se iniciando. Isso entre a família e com a comunidade. Então, é um dia de louvor, um dia de graça, um dia de gratidão. Bento XVI, o Papa Emérito, num dos seus escritos, ele disse assim, se nós, cristãos, participássemos do domingo como os judeus participam do sábado, o nosso cristianismo seria muito diferente, a nossa espiritualidade seria muito diferente. Porque quando o povo judeu ou celebra o sábado, eles se reúnem realmente e cantam salmos e comem e bebem. É uma festa. É uma festa. Então, nesse aspecto também, é uma festa para nós. Deveria ser uma festa para nós. Mas a gente vai na missa porque para cumprir a obrigação de ir na missa, não conversamos nem com a pessoa que está ao lado, cumprimentamos um ao outro, mas de fato nós estamos ali com o coração aberto, louvando a Deus, louvando a semana, agradecendo a semana que terminou, pedindo as bênçãos para a semana que se inicia, proteção e tal. Esse aspecto. Agora tem um outro sentido também, esse é um sentido, vamos dizer assim, mais espiritual, mais religioso, mas tem um sentido social também. Qual é o sentido social? Nesse dia de descanso, todo mundo para de trabalhar, ou pelo menos deveria. Lá no Deuteronômio vai dizer que não vai dizer para o seu, nem o seu animal você vai trabalhar, nem o seu animal, aquele que faz, que diz assim, exatamente assim, durante 6 dias trabalha e faz tuas tarefas, mas o sétimo dia é dia de descanso, dedicado ao Senhor teu Deus, não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem do teu rebanho, nem o migrante que vive em tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e o que há neles, e no sétimo descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Então, quer dizer, ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Embora ele não cite ali a mulher. Ele põe o homem, põe a filha, põe o filho, o escravo, mas não põe a mulher. Mas subentende-se que também ela também não fará. A questão da mulher no Shabat, por exemplo, a mãe é ela que acende a vela, inicialmente, no início do rito do Shabat, e faz a oração. Ela que acende. Então é ela que dá a introdução. A mulher tem um valor importante dentro do judaísmo, embora exista um certo machismo, existe um certo patriarcalismo, mas existe sim um respeito relativo, verdade? Relativo, mas existe um respeito sim para com a mulher, porque é ela que traz a vida. Nesse aspecto, então, voltando à questão da posição civil, vamos dizer assim, de não se trabalhar no sábado,
de venerar o sábado, o venerar e adorar a Deus neste dia. No sábado, então, ninguém trabalha, tudo para. E nesse todo mundo para, se iguala, a sociedade se iguala. Né? Então não existe ricos e pobres, não existe patrão e empregado, nem o teu escravo. Então a celebração é para todos. Todos devem adorar a Deus, adorar a natureza, cultuar a natureza, venerar e contemplar essa natureza. A criação. Eu falo natureza, mas entenda-se criação. Então, é uma. E também o aspecto da questão da sociedade entrar num determinado ritmo de que não haja, pelo menos naquele dia, não haja exploração. E que as pessoas se conscientizem de que Deus é o maior de todos e a Ele que devemos respeitar, adorar e venerar. Então, é esse sentido do sábado. É muito amplo. A gente poderia até depois, num determinado momento, falar só sobre o sábado, que tem relação, obviamente, com o nosso domingo, o domingo cristão. Mas, como a Bíblia utiliza, especialmente no Antigo Testamento, utiliza a questão do sábado, e Jesus, de certa forma, ele abençoa o sábado, sim, embora tenha aquelas conversas que ele diz, né? E aí entra essa questão, tanto religiosa como social. Né? Ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, é o sábado feito para o homem, para que o homem descanse, para que o homem pare de trabalhar, para que o homem se reúna na comunidade, se reúna com a sua família para adorar a Deus. Esse é o aspecto. Com esses 3 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos aqui que nós temos, né? Adorar a Deus sobre todas as coisas, eu já estou traduzindo para o cristianismo, ok? Adorar a Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome em vão, e adorar os dias de festa, como vai estar traduzido na questão cristã, ou cultuar o sábado, venerar o sábado. Então, esses 3 aqui é aquele que os antigos vão chamar, e alguns ainda o chamam, da primeira tábua. Se vocês forem em alguma sinagoga, e logo acima do altar, vai ter ali as leis, obviamente escritas em hebraico, mas a primeira tábua, lembrando que a primeira tábua vai estar do lado direito, porque o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então, esses são os 3 primeiros pontos, os 3 primeiros mandamentos, que se relaciona, é a relação do ser humano para com Deus. Essa é a relação que existe, os 3 primeiros. Trata da relação do ser humano para com Deus. A partir, então, do 4º mandamento, aí é a relação do ser humano para com o ser humano, de um para com o outro. E o primeiro mandamento que se trata com relação ao ser humano tem a ver com a família. Qual que é? Honra teu pai e tua mãe. E na Bíblia aqui, na Sagrada Escritura, é o único mandamento que tem uma consequência bem clara. Ele diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, assim prolongarás tua vida na terra que o Senhor Deus te dará. O que é esse honra? É cuidar. É ter o cuidado para com o pai e com a mãe. É ter cuidado por aqueles que nossos antepassados, não é só o pai e a mãe, os nossos avós, bisavós, ou seja, com toda a sua árvore genealógica. E também se vai estar relacionado, depois ele amplia isso lá em Deuteronômio, também com as autoridades, né, com os nossos governantes. Podem ser eles bons ou não, te agradem ou não. De qualquer forma, é necessário que a gente faça orações para eles. Mas voltando à questão do pai e da mãe. É a família. É a primeira sociedade religiosa e civil, até hoje, é a família. Especialmente religiosa deveria ser, onde se aprende ali a rezar, a fazer o sinal do pai, sinal da cruz, se ensina a rezar uma Ave Maria, se ensina Papai do Céu, Mamãe do Céu. Então, a família que é a célula central de toda a sociedade, de toda a comunidade. E isso vai ser sempre. Não existe essa de querer destruir a família. Família, o que é família? Família, hoje, é uma reunião de pessoas que se amam e que se agrupam não exatamente sobre o mesmo teto, mas que, de certa forma, criam um grupo.
A família menor pode ser menor no sentido não de pequena, mas é aquela que é o pai, a mãe, os filhos. Mas e se a família ampliada, que é quem? Ora, os seus irmãos, os tios, os avós, os sobrinhos e coisa e tal. E aí isso vai ampliar, essa família é ampliada. E a família nossa, maior ainda, é a família cristã. Eu diria mais ainda, a família universal, a família do mundo, com as suas características, com as suas culturas. Mas essa é a grande família de Deus. Deus, família de Deus, o povo de Deus, não é só o cristão, dependente da sua ramificação. O Concílio Vaticano II trata de povo de Deus como todo o, todos os povos, até aqueles que não o conhecem, como Deus, como o cristão conhece, mais ou menos, dependendo da. Eu digo mais ou menos no sentido de conhecer mais, de se aprofundar mais no conhecimento de Deus, ou menos, mas é no sentido de que toda a humanidade é povo de Deus, é filho de Deus. Se Deus criou o mundo, criou o ser humano, obviamente que todas as criaturas humanas, todos os seres humanos são filhos de Deus. Então, honrar pai e mãe, obedecê-los, sim, nesse aspecto, sim, mas vai um pouco além disso, né? É a questão e a família é a primeira realidade social que nós nos. Então, é igualar pai e mãe. Né? Ele iguala, aquele iguala, homem e mulher, honrar pai e mãe. Ele não fala só o pai, deixa a mãe em segundo lugar. Pelo contrário. No livro da sabedoria, no livro dos provérbios, nós vamos ter muito mais foco nessa questão do pai e da mãe, ampliado, obviamente. Né? E ele acrescenta essa cláusula penal. Né? Honra teu pai e mãe para que você sobreviva muitos anos. A questão de viver muitos anos, às vezes a gente vê relatos aqui de personagens que viveram 800, 700 anos. A questão aqui de número não é tanto quantitativa, é qualitativa, né, no sentido, porque para o povo nessa época, viver muitos anos era que estava muito na graça de Deus. Se você morresse muito jovem, e eu digo jovem é adolescente, porque a idade média aqui não passa dos 30. Né? A idade média aqui, imagina você, como é que num tempo daquele que a saúde precaríssima, alimentação horrível, péssima, no sentido de pouca, doenças inúmeras, falta de medicamento ou de conhecimento medicinal para curar, não sei aquelas questão de questões naturais, de ervas naturais mesmo, de cura natural. Por isso que se vivia muito pouco. Né? Até na época de Jesus, a idade média, claro que tem os anciãos, mas ancião ali é gente de 50 anos. Então já é bem velho, 50 anos é bem velho. Então, se morresse jovem, adolescente, ali, para os 12, 13 anos, você não tinha muita graça de Deus. Se você vivesse mais, até lá os 30, 40 anos, aí você era imensamente agraciado por Deus. Bom, na sequência, ele vai aqui no versículo 13, a questão do não matarás. Não matarás. Não matarás, eu acho que é muito claro, não precisa nem muita explicação, né? Porque a vida pertence a Deus. É Ele que dá, Ele que tira. E Ele não tira. Não tira. A morte natural deveria ser por velhice, até porque o corpo, matéria, não vai suportando muitas coisas. Vai definhando mesmo. Chega uma hora que ele vai parar de funcionar. O corpo para de funcionar, não o espírito. O espírito está sempre com Deus. Esse é assunto para uma outra conversa, para um outro momento. Só Deus mata. Vírgula. Mata de velhice. Não cometerás adultério. Aqui é interessante que o adultério, ainda nessa época, o que é o adultério? Ora, é de você ter uma relação extraconjugal. Mas os solteiros também podem cometer, de certa forma, adultério, no sentido em que não obedecem à lei de Deus.
Então, o adultério não é só questão de relação sexual com aquela que fora extraconjugal, mas é também se adulterar com relação a Deus. Não cometer adultério. Aqui na lei, especialmente no Decálogo, ele coloca essa questão para que não houvesse um abacanal, você usar, com perdão da expressão, dentro da comunidade. Então, estabelecer essa regra aqui. Mas é interessante que tem um detalhe justamente com a questão machista. A mulher, ela é adúltera se ela simplesmente olhar para um homem, qualquer homem. Se ela olhar, se ela tiver um olhar um pouco mais ousado nos tempos dele, ela já estaria adulterando. Para o homem casado já não é assim. Ele poderia ter relação sexual com uma mulher solteira que ele não estaria, ele casado com uma mulher solteira, ele não está sendo adúltero. Nem a mulher. Aliás, a mulher sim, mas ele não. Como é que é o adultério para o homem? É se ele tivesse a relação sexual com uma mulher casada. Então, aqui, quer dizer, agora fala, Deus é injusto. Olha, claro que não. Deus é a justiça suprema, Deus é o justo supremo. Isso aqui é a visão, vai estar interpretado depois por um olhar machista e patriarcal. Eu estou colocando isso, que nem precisaria estar colocando, mas é porque, de repente, às vezes, por isso que Jesus diz lá no Evangelho segundo Mateus, né? Aquele que olhar para uma mulher com um olhar de desejo, já está cometendo adultério em seu coração. Porque esse adulto, ele está igualando aqui, porque a mulher que também olhasse, mulher solteira ou casada, que olhasse para o homem com um olhar um pouco mais desejoso, vamos colocar assim, ela estaria adulterando. Mas Jesus iguala a questão do homem também. Então, por isso que aí vai perguntar, mas o que é aquilo que Jesus fala? Jesus fala justamente por causa dessa interpretação da lei. Aqui, o Deus coloca a coisa direta, não cometerás adultério. Quem? O homem e a mulher. Quem? Os dois. Quem? O jovem solteiro, a jovem solteira e o casado. Adulteração adulta com relação à própria lei de Deus, acho que ele já estabeleceu aqui, e para os casados em relação ao seu cônjuge. Não roubarás. Não roubarás. Não roubarás. Ele coloca o que assim, né? Não tomar nada daquilo que não seja seu. Não pegar nada daquilo que não seja seu. Se você fez o esforço para tê-lo, ele é seu. Senão, ele não é seu. Há um presente diferente. Mas você não está roubando o presente. Não roubarás. Nada. Não rouba nada material nem espiritual. Não roube a dignidade de ninguém. Não roube a pessoa de ninguém. Não explore essa pessoa. Não explore ninguém. Não exclua ninguém. Isso é não roubar. Não roubar é esse aspecto. Bom, no versículo 16, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. É uma questão jurídica, é uma questão de tribunal. O tribunal, nessa época, é realizado aos portões da cidade. Então, os anciãos se reúnem, você leva a sua queixa, o judeu ele precisa ouvir essa banca, vamos dizer assim, né, de anciãos, de juízes, vai ouvir duas testemunhas masculinas, feminina não vale, duas testemunhas masculinas, e julga a causa. Se as testemunhas forem a favor do demandante, daquele que está acusando, então sim, aí ele vai dar a sentença de acordo com a Torá. Nós estamos vendo aqui apenas os 10 mandamentos, que na verdade, se vocês contarem, vão dar 9, mas ficou 10, porque depois Santo Agostinho divide o último aqui, mas isso é conversa para outro momento. O que acontece? Na questão do falso testemunho.
esse julgamento que o juiz faz ali às portas da cidade, aos portões da cidade, é de colocar dentro daquilo tudo que a própria Torá toda, ou seja, os 5 livros, vão colocar. Então não se restringe aqui. Isso aqui está. Veja você que não tem. O único mandamento que tem uma sanção aqui é o quarto. Os outros não. Então fica a critério aqui dos juízes julgar. Julgar. Voltando à questão do não matarás, mesmo hoje em dia, civilmente, né, quando você mata alguém, é um assassinato. Mas você pode ser inocentado, porque você pode alegar, por exemplo, legítima defesa. Você está sendo atacado e você se defendeu, ou de certa forma se revidou aquilo, e causou a morte daquele que estava agindo de violência para contigo. Você é inocente, mas você matou. E aí, perante Deus, como é que fica essa questão? Bom, é Ele que vai lhe dizer, é Ele que vai dizer. A gente não tem essa capacidade de entendimento. Humanamente, está dentro da legislação, não só brasileira, mas a questão mundial é esse aspecto. Se comprova de fato que foi em legítima defesa, você é inocente. Mas voltando aqui na questão do falso testemunho, é isso mesmo. Tem a ver com não mentir. Não é falso testemunho, não mentir, não enganar. Não dizer aquilo que não é verdadeiro. Nos tempos hoje de fake news, se usar essas palavras inglesas, mas de notícias falsas, disseminar notícias falsas, isso é falso testemunho. Isso é falso testemunho. Tá? Aqui agindo, pecando contra um mandamento da lei de Deus que serve também para nós cristãos. No 17º versículo, ele diz lá: não cobiçarás os bens do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, seu asno, nem coisa alguma que pertença a ele. Ora, cobiçar aqui, gente, é aquele desejo profundo, muito profundo, de querer possuir aquilo que não é seu. E nesse aspecto, é que esse desejo profundo, essa vontade enorme que se tem de querer possuir uma coisa que não é sua, gera um outro pecado que dentro da igreja vai se chamar pecado capital, que é a inveja. Pecado capital é aquele capital no sentido de que é cabeça, quer dizer, a partir desse pecado é que se cometem outros pecados. E não cobiçar leva ao pecado da inveja, que leva a querer ter coisa, mas a inveja no sentido de que aquela coisa, eu queria ter aquilo. Ou a inveja da pessoa, mesmo. Duvido que alguém aqui tenha inveja, por exemplo, do Silvio Santos. Por quê? Porque ele está distante da gente. Mas pode ter inveja ali do seu cunhado que comprou um carro novo, do seu cunhado que faz viagens internacionais todo ano. Eu chamo cunhado porque normalmente, né, é aquela relação entre tapas e beijos, mas que não deveria ser, porque é da família. Bom, mas não cobiçar, não estar satisfeito com aquilo que você tem, de estar bem contigo mesmo, das coisas que você conquistou. Às vezes nós cobiçamos as coisas dos outros porque nós não agradecemos aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, com o nosso esforço, com o nosso suor, às vezes com lágrimas, às vezes com sangue, mas é aquilo que nós temos. Não vou entrar na questão do esforço que se tem para isso, mas não importa. Tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Ah, mas eu não vivo bem, me falta isso, falta aquilo. Ok. É igual aquela pessoa que vai na padaria e compra a rosca e diz que tem um buraco no meio. Ora, a rosca tem um buraco no meio. Isso não quer dizer que esteja faltando pedaços naquela rosca, naquele pão. É o formato dela. Então, é o formato da nossa vida. A gratidão é um dos principais sentimentos que nós temos que ter para com Deus. Gratidão por tudo. Primeiro, por estarmos vivos. Primeiro, por Ele permitir que nós existamos. Já pensaram nisso?
Ele permite que nós existamos. Ele nos deu a vida. Nossos pais nos alimentaram, nos criaram, nos deram educação, amaram do jeito que eles podiam amar e sabiam amar. Mas é Deus que nos encaminha à medida que nós estamos, eu gosto dessa palavra, que estamos conectados a Ele, que nós percebemos a sua presença. Eu sugiro a vocês que guardem um momento durante o dia para perceber essa presença de Deus na vida de vocês. Se vocês nunca fizeram isso, façam isso. Reserve um momento. Façam uma retrospectiva da vida de vocês e vejam os momentos em que Deus estava com vocês. Você vai perceber, mas vocês façam isso com carinho, com calma, sem julgamento. Reserve esse momento. Vocês vão perceber que naqueles momentos mais cruciais, mais difíceis, Deus estava. Deus estava lá. Estava conosco. Ele está conosco. Vamos lembrar aquela primeira conversa, uma das primeiras conversas que a gente tem com relação ao livro do Gênesis, com o livro do Êxodo, quando ele se apresenta a Moisés. Ele diz, eu sou. Moisés pergunta, como é que eu vou falar lá para o povo quem é você? Vamos perguntar, ele falou com quem? Diga que eu sou. Esse eu sou, na verdade, diga que eu estou. Estou o quê? Estou com vocês. Estou com quem? Estou com o meu povo. Eu sou o Deus que está com o seu povo. Voltando ao que falei, quem é o povo de Deus? Toda a humanidade. Esse é o povo de Deus. Então, nesse aspecto, gostaria que vocês lessem ou relessem esse capítulo, do 19 ao 20, o 20, especialmente até o versículo 17 do capítulo 20. Pode ler, lógico, pode ler o capítulo 20 todo, mas é no sentido, o ponto central é até o 17. A Bíblia toda é interessante, mas tem suas partes cruciais, importantes, principalmente aquelas que são que mais tocam a questão da relação do ser humano para com Deus. Então, nesse sentido, façam os seus momentos de reflexão, os seus momentos de meditação, cultivem essa amizade para com Deus, cultivem esse momento com Deus, leiam sempre, todos os dias, a Bíblia, vão para manter essa unidade para com Deus, para com a Santíssima Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desejo a vocês um bom tempo, permaneçam sempre na alegria e na paz de Deus. É Ele que é nossa força, nosso abrigo, nosso rochedo, como vai dizer muitos salmos. Um grande abraço a todos.